Salve, salve rapaziada, quem fala com vocês hoje é o Yuki. E hoje pra falar um pouquinho mais sobre Pokémon TCG, comentar um pouquinho dos decks que eu vou estar analisando, tentando usar, adaptando no pós-rotação. E eu estou entre 3 decks, eram 4. Podemos ter uma menção honrosa do deck do Typhlosion do Item, né? Mas eu não estou mais mexendo com ele, então sobraram 3. E hoje eu vou estar falando um pouquinho de cada um deles. E eu vou utilizar do mais fácil pra mim até o mais difícil, de certa forma, um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais versátil. E começando a minha lista, pelo deck mais fácil de montar e o deck mais fácil de jogar, Mega Lucario X. Esse, sem dúvida, é um deck que tem as cartas mais baratinhas. Até a Ace Spec dele é uma das mais baratas, pelo menos dos 3 aqui, que é o Cinturão Máximo. Pelo menos eu lembro de ter visto por uns 25, 35 reais. O que eu acho até ok, levando em consideração a carta que é. E esse disparado é o deck mais fácil que a gente vai ver aqui hoje. Dando uma sequência ali, agora com o nosso deck mediano, Ogerpon, Máscara Turquesa e nosso Mega Venossauro com Meganium Baby. Esse é um deck legal, tranquilo de jogar, rotaciona bem, porém é um deck um pouquinho caro hoje em dia, por conta dos Ogerpons, por conta da Meganium Baby, por conta da capa de herói, que é uma das Ace Specs que estão bem caras atualmente. Porém, ainda dá pra montar. Esse aqui foi o último que eu consegui terminar de montar, mas finalmente terminamos. E o importante é isso. O que mais me deu trabalho foi achar esse Ogerpon aqui, sem ter que desembolsar um rim. E pra fechar, o deck que pra mim é o mais versátil desses 3, e também um dos decks que está bem caro de montar hoje em dia, que é o Zoroark do N. Esse deck tá bem caro por conta dos Zoroarks. Você encontra tipo na faixa dos 25 para mais cada um. E você precisa de 4. Você precisa de um Peixarante X, que também eu paguei 45 reais no meu. E um Fezandiped também, que vocês acham por 25 reais. Então, tipo, esse aqui é um deck muito caro. Sem contar que a Ace Spec é uma caixa secreta, que agora vai dar uma barateada por conta do deck do Mega Lucario que vai sair junto com ela, mas também não é nenhum deck assim surreal de pagar pra montar, sendo que ele é um deck muito versátil e muito divertido. E agora que eu já comentei um pouquinho sobre os 3 decks, eu vou entrar aqui no live e mostrar pra vocês em prática como esses decks funcionam. Então, bora lá? E bora começar com a apresentação do nosso primeiro deck, certo? Que é o deck mais fácil de montar, é o deck mais barato pra se montar e é um dos mais fáceis pra jogar também, que basicamente é o nosso deck do Mega Lucario X. Ele não possui muitos segredos, ele tem esse Psyduck aqui exclusivamente para alguma match contra Dragapult com Dusclops e Dusknoir. Nossos principais suportes, que é o Meow e o Fezan, cada um com sua habilidade para situações oportunas. O Fezan acho que é o mais recorrente pra gente, que é o sair de roteiro. Sempre que a gente perder um Pokémon do nosso banco ou da posição de ativo, nós podemos comprar 3 cartas. E o Meow é para caso a gente precise puxar um apoiador em específico. Tipo uma Hilda, que é algum caso que a gente queira fechar um Mega Lucario e mais uma energia, para termos as 2 energias pro Mega Valentia, para a gente poder bater 270 e tudo mais. Ou a gente tá com a mão muito ruim e quer puxar uma Lilium, né? E é basicamente isso. Isso aqui não tem segredo. Esses dois aqui são muito necessários em qualquer deck de tipo lutador para ajudar a rodar a sua mão, para poder tipo, ajudar você a chegar nos devidos pokémons, itens ou apoiadores que vocês precisam, sem ficar dependendo exclusivamente da Lilian ou da Hilda. E é isso. Eu rodo com 4 Pokétallets, justamente por conta do Hariyama. É muito bom pra, tipo, conta quase como uma boss a mais que você tem. Então, com o Pokétab a gente consegue garantir o Hariyama, porque não precisa gastar uma outra bola, não dá pra puxar pelo gongo ou coisa do tipo. A minha Ace Spec desse deck, pelo menos, é a Cinturão Máximo. Dá pra trocar pelo Capa de Herói pra deixar o Lucario um pouco mais difícil de ser derrubado, mas eu prefiro o Cinturão Máximo que, pô, 50 do Cinturão Máximo com os 270 do Mega Valentia já consegue abater praticamente todos os pokémons do meta atual. Acredito que só o Mega Meganium e o Mega Venossauro que sobrariam um pouco ali, mas nada que um ou dois suplementos Premium Pro não resolvam.
rodando um Juiz e um Shiroseki, que um dos decks atuais que mais dão dor de cabeça pra ele é o Alakazam. Então, manter a mão do oponente bem baixa ajuda bastante, já que ele bate dobrado na gente. E um outro deck bem chato de lidar é o Mewtwo da equipe Rocket. Então, tipo, é muito bom a gente ter um controle do board com essas cartas, independentemente de qualquer coisa. Energias não tem segredo, 6 energias normais e 4 rochosas. E bora ver como que ele sai na prática, né? Como a gente tá com o deck do Mega Lucario, é muito legal a gente conseguir sair como o primeiro jogando. Porque a gente consegue setar um Riolo, se tudo der certo, já setar a primeira energia e dar um jeito de achar o Lucario na segunda leva. Show de bola. Bebam água. Aqui, ó, por exemplo, ó, já estamos bem aqui. Um Hariyama para qualquer eventual Makuhita. E começamos numa matchzinha boa, nice. Vou pegar uma energia para já deixar o nosso garoto setado. E por enquanto só. Eu vou guardar esses dois aqui para caso venha um Soul Rock ou um Lunatone. Eu busco sobrar aqui com um Pokétablet e pego uma energia para ajudar a rotar o deck. Já que a nossa energia e o nosso Mega Lucario já vai estar tecnicamente garantido aqui. É só eu não rodar nada assim que faça rodar minha mão, tipo um Juiz ou coisa do tipo. Se a gente rodar podendo pegar esse aqui já de cara, vai ser muito bom. A gente já arregaça esse aqui com Mega Valentia e já era. É uma dor de cabeça a menos. E a maior vantagem, como eu falei, de começar atacando começar jogando com o deck de Mega Lucario. Na segunda rodada a gente já vai dar uma porrada legal nele já. Provavelmente é um deck de Mega Venusaur. Talvez Mega Meganium. Que é uma variação que eu quero testar ainda. Junto com o nosso deck de Mega Venusaur, que é um dos próximos que a gente vai estar vendo. E deu a lógica. Aqui, tecnicamente, já acabou pra ele, já. Ele deve ter brincado muito forte, mano. E esse foi o deck do Mega Lucario. Extremamente agressivo, cedo, fácil de entender, fácil de executar. E bora pro segundo deck. E nada mais é do que o deck de Mega Venusaur com Ogerpon, Máscara Turquesa e X. Esse deck já é um pouquinho mais chato de conseguir setá-lo, mas se você seta ele fica muito forte, ele deslancha. Que basicamente é ter um Ogerpon na posição ativa atacando, usando a habilidade tanto para rodar a sua mão, quanto para poder energizar ele. E ter uma Meganium Baby com a sua habilidade que duplica a quantidade de energias ligadas aos seus pokémons. E como o Máscara Turquesa bate baseado no tanto de energia que ele tem, a Meganium duplica o dano que ele já daria, então é muito forte. O Mega Venusaur está aqui para fazer a transição solar, ou melhor, transferência solar, que ele consegue movimentar as suas energias. Porém, jogando com esse deck, eu descobri um detalhe. Ele não mexe com as energias crescentes, somente com as energias básicas. Então, isso me pegou meio desprevenido em uma das matches que eu joguei nos últimos dias. Mas tendo essa noção, você já sabe melhor como planejar o seu manejo. E o Mega Venusaur entra batendo bem forte, 240 com 4 energias, ou 2, se você tiver uma Meganium Baby. E é muito importante você ter energias crescentes, que você já vê que o Mega Venusaur é um tanque muito forte, com seus 380 de HP. Se por um acaso você ligar as 4,
são mais 80 de HP. Então ele fica com seus 460, se eu não estou enganado. E a nossa Ace Spec é a capa de aranha. Logo, é possível o nosso Mega Venusaur ficar com 560 de HP, ou seja, ele fica um muro, ele se cura em 30 sempre que bate, ele bate muito forte, então são dois batedores muito bons desse deck. Os nossos suportes são os mesmos, um Meow e um Fezan. Temos também um Psyduck junto com a Jaula, para podermos lidar com o deck de Dragapult, já que nesse deck é muito importante nossos pokémons no banco protegido, porque a nossa Chikorita tem 70 de vida, nosso Bulbasauro tem 80 de vida, nosso Psyduck tem 70 de vida, então é bem importante o nosso board estar bem protegido, até porque a gente depende da Meganium estar viva para bater bem com o Ogerpon e conseguir manejar legal com o Mega Venusaur. Aqui não tem muito segredo, kit caça-inseto, core de Pokémon tipo grama, Floresta da Vitalidade, que é muito importante, a Down, que é muito importante para combar com a Floresta da Vitalidade, né, que a gente baixa a Floresta, lança uma Down e já consegue upar a Megane inteira, ou o Mega Venusaur inteiro, linha para rodar o deck, encorajamento da Rose, para caso a gente precise recuperar no jogo, duas boss que para mim é core em qualquer tipo de deck, e é isso. Pokétalent estou rodando só 2. E bora dar uma olhada em como esse deck funciona na prática. Nesse deck não tem nenhuma necessidade muito grande da gente começar atacando, porque a gente depende mais do nosso board. A gente não depende de ser muito agressivo logo cedo. A gente tem que setar o nosso board, a gente tem que deixar tudo bonitinho, a gente precisa da nossa Meganium Baby, a gente precisa de um Mega Venusaur, a gente precisa de um Ogerpon. Então a gente depende exclusivamente de ter uma boa mão. Então bora lá, ele vai jogar primeiro, show de bola. Do que será que é o deck dele? Começamos ok. Curita. 70 também. Durante o próximo turno, seu oponente, os ataques usados pelo oponente, os Pokémon desse vencedor causarão 20 de dano a menos. É interessante a ideia de rodar essa Chikorita aqui. Esmolive. É o deck de Arboliva, eu acho. É de fato um dos decks já feitos. Se a gente tivesse uma energia aqui, ó, dava pra fazer uma graça. Mas ok, não temos muito o que fazer agora. E contra um deck desse, a gente se complica também de usar a árvore. A Floresta da Vitalidade, no caso. Porque a gente beneficia tanto ele quanto a gente. É isso mesmo. Do Leaf. Queria puxar aqui, será? Vou gastar minha energia. Se ele descer a floresta, vai ser bom pra gente, tá? Ué?
Com a Down seria interessante já pegar uma Meganium inteira. A gente ia bater legal nele já. Eu vou arriscar uma Lilian. Visão. Caramba, a gente tá mal de energia, né? Vou botar uma Meganium aqui. A gente consegue pelo menos já bater a primeira vez já. Essa carta, mano, uns dias atrás tava R$2, mano. Tá tipo uns 20 agora. Doideira o que o meta faz com o valor das cartas, velho. Foi a mesma coisa com o Cyrano. O Cyrano, a minha full art, eu acho que quando eu tirei ela tava R$45. Ela tá 110 agora, eu acho que no MAIP na liga. O que ele vai puxar? Será que ele vai setar a Belief e a Meganium? Ah, não. Acho que é agora que ele vai setar. Vai recuar, será? Vou botar um... Bom. É que aqui ele vai bater muito, né? Vai ser 120 com mais 60, 180. A True, eu vou pegar isso aqui, puxar uma boss. Eu poderia ter tentado achar a boss no Fezam. Mas tudo bem. Não, energia. Não dá a chance dele bater com o Garpon, não, porque senão ele vai bater muito, velho. E ele vai se aproveitar das minhas coisas também. Essa match aqui é bem chatona, tá? Eu acho que eu ainda tenho mais uma boss. Eu vou dar um fezão. Tá com quanto energia no. Tá com 4 aqui. Ele deve estar rodando tipo com umas 10, 12 que nem eu. Vai tentar na liga. Achou uma energia. Nada de Mega Venossauro setado, nada de capa do herói. Uma capa do herói seria legal, né? Tá?
Eu posso tentar fazer um Mega Venossauro agora. Tô pensando aqui. Meus pensamentos pensantes. Vai ser isso que eu vou fazer. Eu acho que ele não mata de jeito nenhum meu Morgripon por enquanto. Vou descer uma down. Manter esse encorajamento da Rose aqui, pra qualquer emergência. Ele já buscar um especial segunda evolução. Um Dolive. Vai ser essa brincadeira mesmo. Ué. Claro, né? Quem que vem? Vamos lá. Ok. Show de bola. Eu ataco. É legal manter só essas duas, já que eu consigo derrotar ele. Por quê? Então vamos fazer o Mega Venusaur. Porque na pior das situações, nós temos ele para voltar pro jogo. Se bem que dá pra voltar um máscara. É que eu não tenho mais switch, né, velho? Ok. Vai ser você. Porque as outras duas eu consigo movimentar. Transferência solar. Você. E você. Hum. Aí temos uma boss ali. 280. Temos uma boss ali pra... Ai, nice. Demais. Mais uma vez aqui. Aí temos uma boss, conseguimos buscar um Fezan, conseguimos puxar um Miau, só pra finalizar o game, velho. Caramba, a gente tá malhando o cérebro nessa aqui, tá? Essa aqui tá realmente difícil. E eu tô com a mão cheia de opções, tá ligado? E eu ouso dizer que eu acho que ainda vou roletar essa detonação da Lily ainda atrás de uma capa do herói, se ele me arrumar muita dor de cabeça. Mas por enquanto o game tá setado pra gente nessa boss. O que foi que ele usou lá que fez o... Nossa, uma bomba deluxe, viado. O item é tão bom, mas tão bom que você viu que, tipo... O bagulho nem carregava. Será que tá tão ruim de opção assim pra ele?
Ele deve estar sem energia na mão, porque senão ele tinha energizado aqui pra rodar a mão. Acho que pra ele foi o fim do rolê. E no final o bem venceu. E esse é o nosso deck de Mega Venusaur. Como vocês viram, é um deck complicadinho de você setar o board, mas ele tem bastante variedade. Você pode bater com o Mega Venusaur, você pode bater com o próprio Ogerpon. Dependendo, você consegue bater até com a Meganium. Que a Meganium eu acho que dá 140 com 2 energias, como ela se duplica a energia. Então, é isso aí. Então, bora pro nosso terceiro e último deck e um dos meus favoritos de todos os tempos de Pokémon. E bora pro terceiro e último deck que vamos mostrar hoje, que é o nosso deck de Zoroark Duane, que é esse menino aqui, que basicamente ele por 2 energias usa os golpes dos Pokémons Duane, que custam 2 energias diferentes, no caso, uma de fogo, uma de raio, 2 de fogo, uma de raio e uma incolor, que é basicamente a sacada do deck. Ele é um sabor golpe. Sabor. Porque ele tem o Coringa Noturno que possibilita ele de fazer isso. Além de uma habilidade muito boa para você rodar o seu deck, que você descarta uma carta da sua mão e compra mais 2. O deck em si, na questão de Pokémons, é isso aqui mesmo. Só que aqui temos um suporte a mais, que é o nosso Picharum. Temos o Miau, Fezan, o Percharum. Temos 4 Zoruas, 2 Munkidores, para caso pegue algum deck com o Frostless ou até Dragapult. Com o Dusknoir, a gente não fica dependente de Psyduck ou coisa do tipo. Aqui, na verdade, a gente vai estar revirando o dano para eles. A nossa Ace Spec é a caixa secreta, porque ela é perfeita para a gente setar a nossa mão. Porque a gente consegue buscar uma ferramenta, que é o nosso Motivinculante, que é a principal ferramenta. Um apoiador, seja ele o Cyrano, para fecharmos buscando um Zoroark, um Percharum e um Fezan, para setar a nossa mesa, caso a gente já tenha um Zorua energizado em campo, ou até mesmo um Dom Secreto da Jasmine, ou uma Hilda, para complementar, porque a Jasmine é para setar a energia, e a Hilda é para setar o Zoroark, né, já que a gente puxa o Zoroark e mais uma energia, fechando assim, na teoria, 2 energias, o nosso Zoroark já batendo logo em seguida, ou às vezes uma boss, caso seja preciso, ou algo do tipo, ou até mesmo puxando uma Lilium, né, para caso a gente precise depois resetar nossa mão. E o mais importante, que é o nosso Castelo Duane, que é o estádio principal do deck, que os Pokémons Duane não tem custo de recuo, ou seja, isso é muito importante para caso a gente fique travado, tipo, puxem o nosso Zekrom que custa 2, puxem o Reshiram que custa 2 para atrasar o nosso jogo, puxem pro banco ativo, e a gente não precise se virar para poder trocar eles, tanto que vocês podem ver que não tem switch aqui. E a minha segunda garantia, além do castelo, é o Percharum, com a sua habilidade Corrente da Submissão, que você consegue pegar um Pokémon Dark do seu banco, que não seja ele, e colocar no campo ativo com o adendo dele estar envenenado. E é aí que o Moti brilha, incrementa mais 40 de dano ao Pokémon que está envenenado em seus ataques, no caso, né? Os seus ataques dão 40 de dano a mais. Então, pro Zoroark é muito bom, porque Chama Incandescente vai começar a dar 210 e ele já dá 170. O Trovão Voraz já dá 250, ele vai dar 290. Então é um deck bem versátil. Quer abater Pokémon de pouca vida? Vamos de Chama Inocente, no caso, né? Eu falei Chama Incandescente. Vamos de Chama Inocente. Quer bater algum bicho muito grande? Seta um segundo Zoroark, isso é importante. Seta um segundo Zoroark no banco. Usa o Trovão Voraz, porque durante o seu próximo turno esse Pokémon não poderá usar ataques. Ou seja, o nosso Zoroark vai ficar inutilizável na sua segunda rodada. Aí você combina isso com o Percharum, você sobe ele. Se ele tiver com motivo, você consegue usar de novo
o Trovão Voraz e ir fazendo assim, trocando os Zoroarks do banco e o ativo, podendo usar todo o round e o Trovão Voraz. E fechando nossos suportes, o Miau, como eu falei, para trazer qualquer um dos nossos 5 apoiadores, que são bem core ali, tá ligado? Boss, tanto que a gente tá rodando 4, pra gente conseguir setar exatamente quem a gente vai bater e quem a gente vai tirar da mesa dos caras. O Cyrano, que é muito importante, porque como eu falei, nós temos 3 Pokémons EX Core no nosso board. A Janine, eu falo Jasmine sempre, mas a Janine é muito bom pra você já energizar o seu Pokémon ativo, no caso seria um Zoroark, e o nosso Zoruazinho no banco. A gente já energiza 2 vezes no mesmo round, sem contar a energia do round. E a Hilda é pra caso a gente precise, tipo, setar de vez um Zoroark, que ela traz uma evolução e uma energia. O Poffin também é muito importante, tô rodando só 2, porque ele é exclusivamente para buscar os Zoruas, né? Então não precisa mais do que 2. Uso 2 PP Up do Enic para qualquer emergência, porque realmente é muito bom, para caso eu precise setar o banco. E não tem muito segredo. Ele é bem versátil. Ele só tem uma dor de cabeça, que no caso é o Crustle. Como vocês podem ver aqui, ele não toma dano de Pokémon EX. Ou seja, a gente não vai conseguir bater nele. A não ser que a gente fosse jogando os danos do Adrena Cérebro do Munkidori, ou batendo com o Zorua, só que ele bate muito pouco. Ou seja, tomar um deck de Crystal contra é uma bela dor de cabeça. É uma das piores metas possível, porque você não vai conseguir energizar o. No máximo, energizar o Zekrom. No máximo. Mas fora isso, tipo, fica muito inviável conseguir bater nele. Tanto que é bom termos o boss por conta disso. Ter as 4 boss por conta disso. Mas é isso, rapaziada. Bora dar uma olhada nele em ação. Aqui é bem de boa. É legal a gente começar atacando. Caso seja o caso. Que a gente consegue setar o nosso board rápido. Mas ele jogará primeiro. Tamek, tudo certo. Começamos bem. Setar só 2 Zoruas. Ok. É legal que é um deckzinho bem lento. Caraca, e ele comprou bem, ele comprou já 2 Dendon com 2 Sparse. Nossa, que nada a ver. Aqui eu já minha pra ter uma linha, velho. Não queria. Porém, vai ser importante. Tá bom. Você comprar legal, se você tiver mais cartas bem resolvidas que seu oponente do ataque com quantas cartas, tá ligado? Custarão 1 a menos. Ok. Não sei exatamente o que ele quer fazer, mas ele quer fazer alguma coisa. Vai energizar legal. Já gastou a energia do round.
Mano, que deck que é esse, velho? Ventilador portátil. Seu Pokémon ao qual essa carta estiver... Seu Pokémon ao qual essa carta está ligada estiver incompatível e for danificado por ataque por outro oponente, mesmo que esse oponente seja nocauteado, mova uma energia do Pokémon atacante. Caraca, velho. Parece chatão, menor. É esse aqui. Aí vem o Reshiram. Aí vamos ter que estar energizando esses dois com a Janine. Como a gente já tem os Zoruas que a gente quer. Ok. Vamos lá. Vamos começar a bater. Vamos triturar para bater o que precisa bater ali. Uma boss. Eu espero que não tenha uma Harikand, porque eu vou tentar buscar esse aqui, ó. Tá? E eu vou pros Wellows. Energizou. Se não for uma Lilian, eu vou ficar feliz. Porque eu vou buscar ele ali, ó. Já vou energizar porque eu sei que ele vai tirar uma energia minha. Vou sacrificar mais um Poff. Ok. Foi uma boa compra. Vamos de Chama Inocente. Legal. Ué, ele não ia fazer o... dissipar uma energia das minhas? Dei mole. Tá bom. E esse foi o deck de Zoroark no N. Como vocês viram, tipo, tem muita possibilidade do que fazer. A gente consegue rodar legal quando a gente consegue buscar um Zoroark do N e tudo mais. Não foi a melhor demonstração possível, mas esse é o deck. É um dos decks que eu tô mais animado pra testar nas ligas. E dia 1º, vamos estar lá na X-Place, né? Vamos pra nossa primeira League Challenge. E eu tô muito animado pra testar um desses 3 decks e trazer pra vocês o que eu aprendi e mostrar um pouco de como foi. Então, a gente fica por aqui. Vejo vocês numa próxima. Valeu, rapaziada!